No dicionário da língua portuguesa, palácio significa mansão suntuosa, castelo, residência de um importante chefe de estado ou até mesmo de um rei. E aqui em Manaus, entre as heranças do período áureo da borracha, quando a cidade ficou conhecida como a Paris dos Trópicos, estão os nossos palácios. É isso mesmo, o Palácio Rio Negro, Palácio Rio Branco, Palácio da Justiça e o Palacete Provincial são elementos que fazem parte da história cultural, econômica, política e arquitetônica de Manaus. E são os palácios de Manaus o tema do Tem na Nossa Terra de hoje. O período da borracha foi um ciclo da economia brasileira caracterizado pela extração do látex. A atividade atraiu milhares de pessoas que vieram trabalhar aqui na região, trazendo prosperidade para a Paris dos Trópicos. O resultado desse crescimento econômico foi a construção de grandes casarões, que serviram de residência para os barões da borracha. O Palacete Provincial, localizado no centro histórico de Manaus, existe há quase 150 anos. Sua construção foi iniciada pelo comerciante português Alexandre Amorim e, posteriormente, o prédio foi vendido para o presidente da província do Amazonas na época, José Bernardo Miquiles. Entre as repartições que já funcionaram aqui no Palacete, a gente destaca, por exemplo, a Assembleia Provincial, a Biblioteca Pública e também o Liceu Provincial. Hoje o Palacete ele abriga 4 importantes museus para a cidade, entre eles o Museu de Imagem e do Som, o MISAM, a Pinacoteca do Estado, que abriga várias obras de arte, tanto de artistas regionais quanto nacionais, o Museu Bernardo Ramos e também o Museu Tiradentes. Então, gente, agora a gente deu uma parada aqui no Palacete Provincial para falar um pouco sobre o Museu de Numismática. Não só sobre o Museu de Numismática Bernardo Ramos, que é o nome do museu, mas também sobre os outros serviços, né, que fazem parte aqui do Palacete Provincial. E quem vai falar comigo sobre esses serviços é o Dênio Mota. Ele é o gerente do Museu de Numismática, mas também vai falar um pouco para a gente sobre como é que está funcionando o museu, né, Dênio? Fala um pouco para a gente primeiro sobre o Museu de Numismática. É um nome meio difícil até de falar, né? Mas o que é numismática, para quem não sabe? Explica um pouquinho sobre isso. Então, numismática é a ciência que estuda moedas e medalhas antigas. Os estudiosos, no caso os numismatas, eles estudam bastante o período, como é que funciona o estilo de vida daquela moeda que representa um país e um povo. Isso significa numismática. E no caso, o nosso museu, Museu de Numismática Bernardo Ramos, no qual ele já foi considerado o quarto do mundo e atualmente é um dos maiores da América Latina. O nosso museu ele é constituído por medalhas, moedas, cédulas, apólices e condecorações também. Nós temos moedas greco-romanas com período antes de Cristo. A nossa moeda mais antiga é de 525 anos antes de Cristo. Então nós temos um vasto acervo no qual você pode fazer uma viagem no tempo sem sair do lugar. Você começa com as moedas greco-romanas, vai para as moedas todas internacionais de todos os continentes. Vamos para o Brasil, conhecer as moedas brasileiras do período colonial, imperial, republicano, onde nós temos medalhas, cédulas, apólices e condecorações também. Agora é interessante porque essa parte de conhecer sobre as moedas, sobre as condecorações de uma cidade ou do mundo inteiro, é só uma parte, né, da história que o Palacete conta, porque a gente tem outros espaços que falam sobre isso também. Fala um pouco sobre cada um desses espaços, Dênio, pra gente. Então, além do Museu de Numismática Bernardo Ramos, o Palacete Provincial tem o Museu Tiradentes, que é o museu da Polícia Militar e conta também com os bombeiros militares. Nós temos um acervo de armamentista, temos os móveis da época, quando era da Corporação Militar, qual fazia parte aqui o Palacete Provincial. E temos fardamentos, temos, como eu falei, medalhas, temos condecorações também e algumas armas no qual você pode apreciar visitando o Museu Tiradentes. Temos também a Pinacoteca do Estado do Amazonas. A Pinacoteca ela é a parte artística aqui do museu, da arte, no qual nós temos pinturas, gravuras, quadros de artistas regionais, nacionais e internacionais também. Temos também o MISAM, que é o Museu da Imagem e do Som do Amazonas. No MISAM nós temos um vasto acervo audiovisual, no qual nós temos discos de vinil, temos fita cassete, fotos, temos imagens, uma vasta coleção, um vasto acervo
aqui da cidade de Manaus, do Brasil também, no qual você pode vir fazer sua pesquisa e apreciar um pouco. Ver também a história do Silvino Santos, no qual é o precursor aqui do Mizan, aqui da nossa região. E assim, você estava falando sobre essa parte de pesquisa, né? Porque aqui acho que é um grande livro, assim, físico, né? Que as pessoas podem vir aqui pesquisar, saber um pouco mais da história do estado. Mas também existe essa parte turística que é muito forte, né? Muitos turistas vêm aqui e é também o foco do Palacete Provincial, né, Dênio? Sim, o objetivo principal do Palacete é atrair os visitantes, os turistas, não somente de fora, mas dar ênfase também aos nossos visitantes locais aqui de Manaus. Que tem muitas pessoas que ainda não conhecem o Palacete, pensam que ainda é o quartel da polícia, mas não. Aqui a entrada é totalmente gratuita, você pode vir visitar e conhecer um pouco de toda a história da nossa Manaus, da nossa região, visitando o Palacete Provincial. E fala um pouco para a gente, então, como é que funciona o museu, né? Que dias ele está disponível para visitação. Fala um pouco para quem está em casa, como é que funciona aqui. Então, o Palacete Provincial é aberto de segunda a sábado, das 9 às 15 horas. Somente na quarta-feira é que nós não abrimos, porque nós trabalhamos internamente. E é o trabalho da manutenção também aqui do prédio. Então fica o convite, né, Dênio, para quem está em casa, para quem está assistindo a gente, visitar o Palacete e poder desfrutar aí de tudo isso, né? Exato, podem vir participar, visitar o Palacete Provincial. Você vai ter o contato com 4 museus e mais a arqueologia, que é uma exposição temporária também, no qual você pode vir e desfrutar de todo, fazer uma visita no tempo, visitar todos os tipos de arte no qual você se identifica mais. Bom, e outro espaço deixado como herança do período da Belle Époque é o Palácio Rio Negro. Ele fica localizado aqui no Centro Histórico de Manaus e ele foi construído em 1903 pelo alemão Waldemar Scholz, um dos barões muito conhecidos daquela época. Bom, e com o período do declínio da borracha, o palácio ele foi vendido para ser a sede do Executivo Estadual, mas antes disso, em 1912, ele também serviu como residência para o então governador Pedro de Alcântara Bacelar. Em 1980, o Palácio Rio Negro foi tombado como patrimônio histórico e artístico do Amazonas. E em função de sua beleza arquitetônica, em 1997 foi transformado no Centro Cultural Palácio Rio Negro, abrigando espaços para recitais de música erudita e instrumental, exposições, lançamentos de livros, dança, teatro e várias outras atividades culturais. Bom, gente, a gente deu mais uma parada agora aqui no Museu da Cidade para conversar um pouco sobre o que são esses palácios, né? Qual é o conceito desse assunto que desperta não só o interesse de quem é aqui da capital, mas principalmente de quem é de fora, né? Até porque o Amazonas ele tem uma história muito rica e quem vai falar para a gente sobre isso é um especialista em patrimônio histórico e diretor aqui do Museu da Cidade, Leonardo Liverino. Diretor, muito obrigado pela sua participação e eu queria primeiro entender um pouco sobre esse conceito de palácio, né? Que muda de país para país, né? Explica um pouco sobre como é que funciona isso aqui no Amazonas. Eles vão se popularizar muito na Idade Média europeia, né? E também bangalôs, chateaus, palácios. O castelo servia mais para proteção, né? Era numa área de difícil acesso e era uma habitação da aristocracia. E por ser da aristocracia, existia o luxo, que era mais patente nos palácios, que não tinha muito essa preocupação com a defesa, né? Então aqui em Manaus nós temos o Paço, né, que é a contração da palavra palácio, que é a tradição portuguesa, Paço da Liberdade, o Palácio Rio Branco, que adveio do período econômico da borracha, Palacete Provincial, Palácio Rio Negro, né, que era do Barão Schultz, também, um barão da borracha, e a memória de palácios que já se foram, com o fenômeno da Zona Franca, o dinheiro, a grana que ergue e destrói coisas belas, né? Como o saudoso Palacete Miranda Correia,
ali na Praça do Congresso, na Avenida Eduardo Ribeiro. Agora, diretor, queria que o senhor explicasse para quem está em casa qual a importância de se manter esses espaços, né? Principalmente para manter esse significado histórico, né? Para as pessoas continuarem conhecendo mesmo, se não conhecem, passarem a conhecer a história da nossa cidade, no caso. Porque eles falam da nossa história, né? Do nosso patrimônio, as coisas de valor que nós ganhamos dos nossos pais, dos nossos ancestrais. E aí eles são livros que contam histórias passadas, né? Relações de poder, decisões importantes que ainda reverberam na vida do manauara, né? Documentos que foram assinados, tratados, tudo foi pensado nesses locais, nesses palácios. E Manaus tem esse privilégio, né? Devido à sua história, desde tempos imemoriais, e de registrar na sua arquitetura esses momentos de esplendor e declínio. Bom, e outro espaço que compõe o conjunto arquitetônico aqui da nossa cidade é o Palácio Rio Branco, né? Ele fica localizado aqui no Centro Histórico de Manaus, em frente à Praça Dom Pedro II, e ele já serviu durante décadas como a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E é ele que a gente vai conhecer agora. Vamos lá! Bom, inaugurado há 86 anos, o Palácio Rio Branco ele já serviu como a sede do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, mas a finalidade inicial dele era servir como o abrigo da chefia de polícia, só que acabou que ele nunca serviu para esse fim. Hoje, o Palácio ele recebe algumas exposições culturais que funcionam aqui de forma sazonal e também é a sede do Conselho Municipal de Cultura. O Palácio da Justiça, também localizado aqui no centro de Manaus, foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Amazonas em 1980. Com 123 anos de história, ele tem detalhes de uma arquitetura renascentista e abriga parte da história do Poder Judiciário do Amazonas, o Museu do Crime e também realiza exposições diversas. Em 2006, ele foi transformado em um centro cultural. Com a decadência do período áureo da borracha e a concorrência com a borracha produzida na Ásia, Manaus viveu um período de declínio econômico até a chegada da Zona Franca. Esse modelo ele foi instalado há 54 anos e até hoje é a principal matriz econômica da cidade. E além da história, que é rica em detalhes, a Manaus da Belle Époque deixou uma herança arquitetônica muito bonita e muito valiosa, tanto para os turistas que vêm conhecer a nossa cidade, quanto para as pessoas que moram aqui, que passam a conhecer o nosso passado e a nossa rica história. Bom, eu vou ficando por aqui e até semana que vem.